irmãos que aí na distância nos acompanham, ouvem a palavra, adoram, cantam, servem e especialmente mantêm alguma forma de comunhão, mesmo distante, certo? Mas perto, aproximados de coração. Obrigado também aos irmãos que chegaram aqui, na casa do Senhor, com este belo dia de primavera que o Senhor nos concede. Como sempre, vou tirar a minha máscara, respeitando o distanciamento social correspondente, mas grato ao Senhor porque a pandemia, aos poucos, está se afastando daqui e oramos para que ela não volte, certo? Eu queria conversar com os amados irmãos rapidamente, agora está um pouco avançada, mas eu quero andar o mais rápido possível e que os irmãos possam ouvir comigo o que o Senhor tem para falar. Primeiramente para a minha vida, em segundo lugar para a vida de todos vocês. Eu digo primeiramente para a minha vida porque esta época é uma época que nos atinge a todos. Quando falamos de época de crise, de época de deserto, o deserto do início do século XXI tem sido esta pandemia, correto? Tem sido esta situação de crise, onde a gente tem sido recluído literal, ou às vezes parcialmente, mas temos sido recluídos a certos lugares, a certas esferas, as nossas atividades sociais têm sido restritas, as nossas atividades coletivas têm sido diminuídas e muitas vezes até a nossa vida familiar tem sido restringida por situações, circunstâncias, inclusive trágicas. Por isso, eu diria que para nós, falar de deserto hoje é falar de um tema atual, um tema de hoje. Mas, obviamente, eu não vou falar da pandemia, porque já se falou muito, eu já falei aqui também em alguma ocasião, de alguns conceitos, aspectos que têm a ver com este tempo, mas eu quero falar de uma situação que se encontra na Bíblia, de alguém que precisou ser afastado, ser isolado, socialmente, publicamente, da sua vida, do seu ministério. Assim que eu queria referir-me um pouco ao profeta Elias. E antes de começar, não sei se o pastor já botou o slide inicial, o assunto que vamos tratar hoje são as 4 lições de Kerichi. E a passagem bíblica, você pegar a sua Bíblia, pode pegar a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 17, de verso 1 ao verso 9. É uma boa prática os irmãos trazerem a Bíblia na igreja. É uma ótima prática os irmãos acompanharem a mensagem através da palavra. Por quê? Porque é dever de vocês, de alguma forma, acompanhar e saber se eu estou falando a verdade ou se estou falando coisas minhas. Existe palavra de Deus, existe palavra de homens. E sempre escondidos atrás, muitas vezes, do texto bíblico. Todo depende do que se fala, como se fala e como se interpreta. Por isso, sempre que você tenha chance, você não se conforme com aceitar tudo que alguém está falando em cima do púlpito. Nem todo é palavra de Deus. Entende? Por isso a gente com a Bíblia, como os cristãos de Bereia, lembra que a Bíblia menciona, de forma exemplar, acompanham e vão comparando, vão conferindo, vão confrontando os conceitos vertidos com a palavra de Deus. Eu falei que queria falar um pouco de Elias, Eliyahu em hebreu, Elias simplesmente em grego, como foi traduzido para a nossa língua, foi um profeta e traumaturgo. Traumaturgo significa milagreiro, se você não conhece essa palavra. Traumaturgo que nasceu numa cidade pequena, um pequeno povoado chamado Tisbé. Alguns não sabem, se conhece Elias o Tisbita, e pensa que Tisbita é o sobrenome dele, um apelido dele, mas Tisbita porque ele nasceu na cidade de Tisbé. Essa é uma pequena cidade que não aparece no mapa. Se você busca no mapa, não vai achar. Tisbé pertencia à região montanhosa de Gileade. Ele viveu no reino de Israel, aproximadamente por volta do século IX antes de Cristo, e desempenhou um ministério que ficou marcado na história bíblica e na história do cristianismo. Ele foi destacado por meio das suas profecias, porque através das suas profecias, a ver, vamos listar. Através das suas profecias, desceu fogo do céu, certo? Através das suas profecias, parou de chover durante, quanto tempo? Quanto? 3 anos e meio, exatamente. Ao mesmo tempo, quando ele orou, voltou a chover. Depois nós encontramos ele dentro da reclusão dele, dentro do isolamento parcial dele, encontramos ele
operando de forma miraculosamente, através da fé e da oração, o primeiro fenômeno, o milagre de ressuscitação na Bíblia. Primeira vez que na Bíblia é mencionado que uma pessoa ressuscitou. Eu estou falando do filho da viúva de Naim, certo? Tudo isso fez o profeta Elias. Ele, além de ressuscitar o filho da viúva de Naim, além disso, no finzinho do ministério dele, ele teve o privilégio de ser arrebatado para os céus de uma forma surpreendente, peculiar, exclusiva, através de uma carruagem de fogo que a gente nem sabe como foi ou como funcionou, mas a Bíblia diz que veio uma carruagem com cavalos, se montado nos cavalos, se subido na carruagem, na carroça essa, não sabemos, mas ele foi para os céus sem experimentar a morte. E até mais ainda, mais na frente, já no finzinho do relato bíblico veterotestamentário, no início do relato dos evangelhos, encontramos a Elias de novo. A última vez que encontramos a Elias, a aparição de Elias foi através de visão. Lembram? Na transfiguração, nós encontramos lá o Senhor, no meio, o profeta e legislador Moisés de um lado, e o profeta Elias de outros. Por isso falar de Elias, irmãos, é algo extremamente emblemático. Ele foi uma pessoa marcante no ministério da história do cristianismo e da igreja. Falar de Elias significa tentar sugar da vida e das experiências deles lições para as nossas vidas práticas, porque ele foi uma pessoa exemplar, um homem daqueles para imitar, para acompanhar, para seguir. Eu quero ler com vocês o texto da Bíblia de hoje, 1 Reis, capítulo 17, certo? 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 em diante. Não sei se vocês conseguem enxergar bem as letras aí, mas diz que um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Queriche, ao leste do rio Jordão. Aí vem a indicação: você terá água do riacho para beber e eu mandarei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Queriche. Ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois, sempre acontece, o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidão, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. É a palavra do Senhor que fala para nós. Nós vamos nos basear nesses conceitos para tirar 4 lições. As 4 lições de Queriche. Tá? Não sei se tu já botou um slide que tem uns passarinhos aí. Esse, tu pode deixar ele aí, porque eu vou explicar um pouco o conceito. Aí está mais ou menos resumido. Mas após Elias profetizar a Acabe, Acabe era o rei mais cruel e pior dos reis que teve Israel ao longo de toda a sua história. Eu estou falando do reino do norte, das 10 tribos de Israel que moravam no norte do território da terra prometida, certo? Foi o pior, diz a Bíblia, de todos os reis que habitaram até a extinção do reino no ano 722 a.C. Agora, ele estava casado com uma mulher, talvez a pior mulher, Jezabel, conhecida, quase um prototipo de maldade, porque ele, além de ser pagã e sacerdotisa do deus Baal, era uma mulher cruel, uma mulher sem escrúpulos, uma mulher não temente a Deus, muito assassina, uma mulher sem nenhum tipo de valores. E esse homem era, de alguma forma, um fantoche. O Acabe era um fantoche, um pau mandado nas mãos dessa mulher cruel. E Jezabel fazia, como dizem aqui, gato e sapato. Conhece a expressão? Sim? Fazia gato e sapato com Acabe. Ao ponto de que ele deixou introduzir dentro de Israel a pior maldade e crueldade em contra dos sacerdotes e profetas, a Jezabel, e o próprio Acabe com o exército, a mão da Jezabel
Estava assassinando todo quanto era profeta e pessoa temente e obediente ao Deus Yahvé, o Senhor, certo? Esse foi o perfil do reino na época do profeta Elias. E chegou um momento em que Deus diz: chega, eu vou começar a agir poderosamente para cortar com todo isto, porque o meu povo tem se afastado e tem ido atrás dos ídolos. Ela tinha construído no mínimo duas deidades, além de Baal, outra deidade, Acera, que também aparece na Bíblia. Baal tinha 400 sacerdotes e Acera, que era outra deusa que também foi estabelecida naquela época, tinha 450 sacerdotes. Ou seja, só na época do profeta Elias, tinha 850 sacerdotes falsos estabelecidos oficialmente, com apoio e com sustento do governo para desenvolver religiões estranhas. Por isso o Senhor ficou com ciúme, porque o Senhor é zeloso. E o Senhor diz: eu vou começar a intervir. E a primeira intervenção do Senhor veio através de uma grande estiagem. Hoje em dia vivemos a crise hídrica maior do século, dizem. Se está falando muito de que faz 100 anos que não tem uma crise hídrica como agora. Mais ou menos alguma coisa assim o Senhor antecipou e colocou palavra profética na boca desse homem que era um tal Zé Ninguém. Porque nós não encontramos nada desse homem na Bíblia. Ele surgiu do nada e não tinha escola de profetas, não tinha estirpe, descendência direta da tribo de Judá. Ele não era um homem com preparo sacerdotal, ele era um homem do campo que morava numa pequena cidade chamada Tisbe, e ele não tinha nenhuma carreira profética, até que o Senhor levantou, arrancou de lá do meio do nada esse homem e colocou uma palavra na boca dele. E isso me faz pensar que o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor busca e levanta na hora que Ele quer. Na hora que Ele precisa de um profeta, Ele levanta, seja de onde for. Você pode ser a pessoa levantada por Deus para profetizar em nome do Senhor. Não precisa ter passado por uma faculdade ou por um seminário, não precisa ter tantos anos de cristão, não precisa ter tanta experiência de igreja, não precisa ter tanto ministério ultra, super, mega ungido como hoje se divulga. Você pode ser uma pessoa simples, mas pode chegar a ser conhecido como a boca do Senhor falando ao seu povo. E então se levantou esse homem e encarou direto, que é algo bem diferente. A gente, para chegar lá em cima, a gente tem toda uma trajetória. Eu nunca tive a chance de falar para o presidente ainda. E isso que o presidente é bastante simpatizante de evangélico, certo? Ele sempre está recebendo palavrinhas aí na saída do Palácio de Governo. Mas nunca tive a chance de chegar e chamar e dizer: e aí, Jair, vem cá. Eu quero te falar do amor do Senhor, eu quero te falar e te confrontar a respeito das coisas que estão erradas no nosso país. Nunca tive a chance, eu queria muito, mas nem todo mundo chega. Mas curiosamente este homem que surgiu do nada, ele não passou para pregar nenhuma pequena congregação, não teve uma igrejinha pequenininha de 10 pessoas para ministrar, nem um pequeno povoado onde ele ministrava como profeta. A Bíblia faz ele aparecer do nada e coloca ele lá, perante o grande e temido rei Acabe, para dizer, apontar dedo na cara dele e dizer: quando eu falar, porque não sequer ele falava quando o Senhor falar, ele já estava assumindo: o Senhor falou para mim e eu falo para você, eu mando no pedaço. Puxa vida, você entende qual é a convicção que tinha esse homem de Deus? Ele falou em nome de Deus para dizer: não choverá e só vai voltar a chover quando eu mandar, porque eu não estou falando por mim mesmo. Tem muito cara atrevido também falando em cima dos púlpitos, mandando: eu, Jeová, eu mandei. Tem muito palhaço, é verdade. Desculpem que eu fale essa expressão, eu tenho muitos anos para respaldar isso. Eu já vi muito palhaço falando em nome do Senhor, quando o Senhor não tinha falado. Mas este homem que era um Zé Ninguém, graças a Deus, assim não, a gente vê que não existem medalhões, não existem estrelas no reino dos céus. Um homem simples chegou e tinha a palavra do Senhor e encarou. E disse: não vai chover, até que eu mandar. E esse período era longo. Entendeu? Esse foi um ministério. Agora,
Logo depois que ele falou isso, com certeza a reação seria a morte. Porque o rei Acabe e a sua esposa, especialmente Jezabel, matavam a todo quanto era profeta que encarava eles. E aí então o Senhor, de uma forma bem inteligente e bem protetora, diz: Elias, sai daqui, foge daqui e vai para o lugar que eu te mandei. Vai lá no torrente de Querite e te esconde do rei, para que ele não te mate. E fica aí porque eu vou tomar conta de você. Eu vou mandar comida através de corvos e tu vais poder beber da água daquele riacho. Fica naquele canto que ninguém conhece, escondido, provavelmente teria uma caverna, com certeza uma cova, onde ele ficava escondido, onde ninguém, porque depois no relato, diz que ao longo dos 3 anos e meio, o rei mandou delegações de soldados, esquadras de soldados, por todo o território nacional e nas nações vizinhas, procurando o tal de Elias para pendurar ele pelo pescoço. Ah, sim. Mandou buscar ele e não o achou. Assim que o escondite que providenciou o Senhor foi super, devia ter sido um bunker, assim todo hidráulico. Eu não sei como o Senhor fez para esconder esse coitado, ao ponto de que ninguém o achou por 3 anos e meio. Mas ele estava lá do outro lado do Jordão, ao leste do Jordão, no torrente que dizer riacho, que dizer córrego, um córregozinho. Até hoje existe, parece, um riacho que acham que seria o torrente de Querite. Eu já vi algumas fotos. Agora, eu diria para vocês, meus irmãos, que se ele não tivesse ido, se ele, aí pode mudar o slide, Danilo, se ele não tivesse ido para esse lugar, provavelmente ele teria passado fome, teria passado sede, ou provavelmente teria morrido, pois estaria fora do lugar que o Senhor tinha estabelecido para ele. Entende? Quando a gente está no lugar certo, no lugar que o Senhor indica, a gente está seguro. Você que sentiu nesta pandemia? Você sentiu que você estava no lugar certo? Que o Senhor o guardaria e o protegeria? Onde você foi se refugiar em meio da crise, em meio do deserto da pandemia desta época? O Senhor tem suas maneiras de agir para suprir todas as nossas necessidades. No caso deste homem, deste profeta, pequeno profeta que estava surgindo, o Senhor o colocou lá do lado de um riacho, em meio de uma caverna, sendo alimentado por aves do céu. Agora, o Senhor tem formas tão misteriosas que a gente não tem como desconfiar. Às vezes a gente tenta calcular ou organizar o esquema para a gente conseguir os recursos, para a gente resolver os nossos problemas. E esquecemos de que quem realmente está interessado, às vezes de formas estranhas e sobrenaturais, em resolver os nossos mistérios, as nossas crises, é o nosso Senhor, o nosso Deus. Quando estivermos enfrentando alguma necessidade, estejamos atentos ao que o Senhor ordenar, pois muitas vezes os caminhos do seu agir são incompreensíveis. Muitas vezes não entendemos. Por isso a Bíblia diz que como são mais altos os céus do que a terra, assim são os pensamentos e os caminhos do Senhor. Mas não quero demorar mais, eu quero sair da introdução. Hoje pensaremos rapidamente nas 4 lições que a gente aprende nesse texto. 4 lições que a gente aprende através da reclusão de Elias naquele córrego, naquele riacho, naquela caverna. Primeira lição: precisamos aceitar muitas vezes a situação, a circunstância de sermos deixados de lado por Deus sem explicação alguma. Eu estou falando do verso 2 e o verso 3. Porque ele apareceu, então ele, depois de anunciar, de ameaçar o profeta, do verso 2 e 3, o Senhor lhe disse: sai daqui e vá para o riacho e esconda-se perto do riacho. Talvez a resposta do profeta teria sido: como assim? Eu fui levantado por você para ameaçar o rei. Eu imaginei que tu mandarias uma legião de anjos para me defender do rei. Como assim? Eu vou ter que sair a esconder agora por causa de que eu coloquei diante dele uma ameaça de morte, não somente para ele, mas para toda a nação?
Por que eu preciso me esconder se eu estou falando em nome de Deus e tu és o Todo-Poderoso? E a gente precisa entender duas coisas. O primeiro que a gente precisa entender é que Elias acabava recentemente de ser chamado para iniciar o seu ministério profético, quando foi mandado já logo para o riacho. Ele teve uma incursão profética no seu ministério e depois então o Senhor o colocou na geladeira, no freezer, durante quanto tempo? 3 anos e meio. Você lembra de alguém que experimentou isso? Lembra de alguém que já experimentou um gelo, uma geladeira, um deserto, logo no início da carreira? Sabe quem? Nada mais e nada menos que o apóstolo Paulo. O Senhor o chamou, o Senhor o levantou, milagrosamente transformou a vida dele, curou os olhos deles que estavam cegos. Ele foi e se apresentou diante do ministério dos apóstolos e disse: eu sou mais um apóstolo, tem mais um, somos 13 agora. E os caras fecharam a porta e disseram: cai fora, não te conhecemos. E então ele se foi para o deserto de Arábia, e do deserto de Arábia foi para Tarsis, e a Bíblia diz que ele permaneceu quantos anos? 10 anos. 10 anos na geladeira. Quando você lê da vida de Paulo, quando você vê o Paulo perseguidor da igreja, tem que somar cães no cabelo dele 10 anos depois para imaginar o Paulo já carequinha andando e fazendo façanhas ministeriais. Porque o Senhor, logo no início do ministério, o colocou na geladeira. E essa é a primeira lição que eu quero destacar para vocês. Se o Senhor te chamou para alguma coisa, pode ser que o Senhor te mande para o deserto. Pode acontecer. A gente não gosta do deserto, porque Paulo, provavelmente ao longo desses 10 anos, teve revelações, teve um relacionamento íntimo com Deus, até subiu ao terceiro céu, diz a Bíblia, em algum momento dessas experiências. Mas também provavelmente ele costurou muita tenda. Você lembra que ele trabalhava costurando barracas? Ele fazia barracas, tendas. Provavelmente se passaram anos e a pergunta dele sempre pairava na sua cabeça, a pergunta dizendo: para que tu me chamou? Até quando eu vou ter que esperar? Provavelmente ao longo desses 3 anos e pouco, Elias também se perguntou: Senhor, o que vai acontecer comigo quando acabar a comida, quando morrerem os corvos, ou quando secar o riacho, como aconteceu? Muitas vezes, meus irmãos, precisamos ficar sozinhos para aprendermos a ouvir a voz de Deus e os seus mistérios. Precisamos ficar sozinhos e em silêncio para ter essa intimidade. É longe do barulho deste mundo que Deus nos fala e trata com as nossas doenças, as nossas feridas, as nossas mágoas e as nossas frustrações. É lá na intimidade de nós com Ele que Ele lida com as nossas crises e as nossas dificuldades. Precisamos aprender a valorizar os momentos de silêncio, os momentos de solidão, onde somente estamos nós e Deus. Linha direta vertical. Nós somos muito sociáveis, nós gostamos de estar acompanhados e quando estamos em solidão no deserto, logo queremos alguém com quem nos apoiar, em quem nos escorar. Logo chegamos para chorar para alguém ou nos deprimirmos e buscar um psicólogo, um psiquiatra que nos receite alguma pílula, algum comprimido para superar a crise. Mas precisamos aprender da solidão, precisamos aprender do deserto, a chance, a oportunidade única que o Senhor nos dá para nos segurarnos da mão dEle e conversar diretamente com Ele, intimar com Ele. Precisamos aproveitar os momentos de silêncio com Deus. O Senhor não se equivoca quando nos envia sozinhos para o deserto. Ou você acha que Ele se equivoca? Ele conhece todos os nossos caminhos. Ele conhece a nossa capacidade de resistência quando nos manda lá para o lado do arroio, do riacho Querite. Mas Ele jamais vai nos deixar abandonados lá. E isso é uma coisa boa, meus irmãos. Então a primeira lição que nós aprendemos é essa: aceitar muitas vezes sermos deixados de lado, sem nenhum tipo de explicação por parte do Senhor. E não é que Ele nos abandonou, Ele está tratando conosco porque Ele se preocupa mais com nós do que com nosso ministério.
O nosso ministério é secundário. Nós não somos importantes. Entenda de uma vez, você não é importante e o seu ministério muito menos. Quem é importante é a vontade do Senhor operando na sua vida, é o tratamento de Deus na sua vida. O que você faça não é importante, porque o Senhor falou, até as pedras poderiam clamar, mesmo se você não clamasse. Mas quem realmente importa para mim, diz o Senhor, é você. Eu preciso tratar com você, eu preciso lidar com você, e o que você fizer é apenas uma consequência. Deus nos permite o deserto para experimentarmos a provisão. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles precisavam de comida e começaram a se preocupar, e o Senhor começou a mandar. Igual do que com Elias, o Senhor mandou aves do céu para o povo comer. E depois mandou o maná todos os dias, para eles comerem. E sabe por que o Senhor fez isso ao longo de 40 anos? Porque a provisão do Senhor gera a gratidão, e a gratidão não permite que a gente comece a sentir saudade do antigo Egito. As pessoas que pensam em abandonar o barco, as pessoas que pensam em descer e voltar para a vida antiga, são pessoas que não têm um coração agradecido e que não têm experimentado a fidelidade do Senhor nas suas vidas. Porque quando você experimenta o maná do céu, quando você consegue entender que o Senhor está sustentando você através desse maná, você sabe que isso é apenas uma medida paliativa que o Senhor está dando para nos sustentar a caminho da terra prometida, onde flui leite e mel. Esse é o Senhor. Porque Paulo diz, as glórias que a gente experimenta aqui não são nem a comparação do que a gente vai experimentar lá. A gente vai experimentar a glória e o poder e a fidelidade do Senhor cada dia aqui na nossa caminhada, se vivemos em intimidade com Ele, mesmo em meio ao deserto, mesmo isolados lá na caverna. Mas a gente vai saber de que Deus nos vai guardar, guardará o nosso sentar e o nosso levantar, desde manhã e de noite, como diz o Salmo 121. Até o momento em que nos leve para a glória eterna. Por isso, irmãos, Deus não permite o deserto. Eu acho que esse slide que está aí, certo? Deus não permite o deserto para experimentarmos. Nos permite o deserto para experimentarmos a provisão. E essa provisão vai gerar uma gratidão no coração. Você vive agradecido pela fidelidade do Senhor a cada dia? Quando você se levanta na sua cama, você abre os olhos e diz, eu estou vivo. Eu tenho ar nos pulmões. Eu estou ouvindo o canto dos passarinhos. Eu estou embaixo de um teto. E eu tenho a possibilidade de caminhar, eu tenho movimento, não estou aleijado. E você vai no banheiro e abre o chuveiro e sente que tem água. Que maravilha! Antigamente o pessoal não tinha água de chuveiro. E depois então vai tomar o café da manhã e sente que o Senhor colocou esse pão. Pode ser pãozinho com manteiga e nada mais. Ou pode ser sem manteiga, mas que teve pão na sua mesa. Você é agradecido? Então você está a caminho da terra prometida. Porque o povo agradecido é aquele que entra. O povo ingrato, como o resto do povo de Israel, fica no deserto. Mas houve duas pessoas agradecidos e confiantes no poder do Senhor que entraram na terra prometida. Você sabe, Josué, Caleb. O povo de Deus é o povo que caminha para a terra prometida. Vamos avançar, meus irmãos, porque senão amanhã vai acabar. Segunda lição de Keriche. Posso ligar este negócio, Danilo? A ver. A segunda lição de Keriche é entender que a direção de Deus inclui a provisão de Deus. Segunda lição, entender que quando Deus nos dirige, nos manda, nos encaminha para algum lugar, junto com esse mandado, junto com essa comissão, também vai chegar a provisão do Senhor. Estou me referindo aos versos 3, aos versos 4 e ao verso 9. Porque o Senhor mandou ele para lá, para o lado do riacho, para ter onde beber e tomar banho. Para não morrer de calor, nem de sujeira, nem de sede. Além disso, ele disse, eu vou mandar corvos para levar comida de manhã e de tarde para você. E até depois, quando acabou o assunto, secou o rio, o Senhor disse, levanta que eu já preparei outra pessoa. Eu gosto muito dessa expressão. Você veja que o Senhor mandou e diz,
saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Queriche, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida. Linha direta de Deus com corvos. Canal direto, internet, telefone, sinais do céu, luzes. Deus mandou no ouvido daqueles bichos para levarem comida para ele 2 vezes por dia, pontualmente. Garçons voadores. Chegavam e diziam: eu não sei como funciona, nem imagino como funciona, mas veja como o Senhor opera. Você pode imaginar como funcionava o negócio dos corvos? Eu imagino assim, eu tento ser prático. Talvez algum coitado tinha algum frigorífico daquela época, matadouro, não sei como se chama, e a carne antigamente não estava dentro de câmara fria, não. Ela era secada no sol, toda estendida, quadras, quilômetros talvez, de carne, churrasco, costela, picanha aí espetadinha, todo mais, e a gente, e a carne aí no sol, e de repente o coitado virava as costas e vinha o corvo e pá! Garçom direto. Direto para onde? Deus preparou, eu falei para os corvos o lugar onde eles tinham que se esconder. É ali na porta da tua caverna. Ali eles vão fazer a despensa deles. Eles roubavam de um e ele roubava deles. Era mais ou menos assim, imagino. Imagino que os bichos levavam carne que tiravam de algum lugar e guardavam aí, armazenavam aí a carne, e Elias todo dia tinha como tirar carne para ele comer, e até de repente os bichos comiam o que sobrava. Não? A Bíblia não diz nada, mas os milagres operam de uma forma natural, não precisa ser algo estranho e esquisito. Entende? Agora, do pão você já nem me pergunte, porque eu não sei. Porque também eles roubavam pão, e naquela época não tinha padarias, eu acho. Provavelmente ia na vizinhança e dizia: vai bater no meu fígado, assim que eu vou levar um pedacinho de pão para misturar com churrasco. E os corvos pegavam pão também, e soltavam, e ele ia pegar o pão deles também. Agora, foi o Senhor que mandou os bichos serem tão ladrões assim, se alimentarem dessa forma. Eles sempre se alimentam assim, não? Agora, foi o Senhor que falou o lugar onde eles deviam ir. Foi o Senhor que falou o horário em que eles deviam ir, porque Elias precisava se alimentar de manhã e de tardinha, à tardecinha. Você entende como o Senhor cuida de você? A gente se preocupa e diz: acabou o meu dinheiro, acabou o café, e estou sem dinheiro para comprar café. O que eu vou fazer amanhã? Eu já tomei o café da manhã hoje, mas amanhã o que vai acontecer? Eu imagino que Elias, cada vez que se levantava, assomava a cabeça naquela caverna, corria a cortina de nada, e assomava a cabeça na caverna e dizia: que bom, estou vivo ainda, não tem soldado por aqui, não tem soldado por ali. E logo ele olhava para a geladeira lá dos corvos e dizia: cadê o café da manhã, rapazes? E aí pegava o pãozinho e churrasquinho dele. Assava uma boa picanha, tomava um café da manhã, já mais tarde não tinha nada para fazer mesmo. Uma aguinha, um suquinho, de alguma fruta que ele pegasse de por aí. Entenda que o Senhor cuida de nós e nos dá o suficiente para não preocupar-nos com o dia de amanhã. Deus sempre provê na hora certa e da forma certa. Irmãos, Deus falou para Elias: vai, porque eu vou sustentá-lo. E essa é a lição que eu quero destacar de ali do riacho de Queriche. A lição de que Deus inclui a provisão de nós junto com o mandado. Se Ele nos manda para um lugar, pode ser que o Senhor te mande para a África, e você vai dizer: como eu vou fazer na África, onde não tem nem comida, estou morrendo de fome? O Senhor vai cuidar de você. Porque é muito fácil sentir chamado para Estados Unidos. Eu queria também ir para lá. Fartura, segurança, tudo aquilo, dólares. Mas o Senhor sabe onde te manda. De repente Ele te manda para Estados Unidos. Eu estou pregando, uma vez por mês eu prego numa igreja em Miami, online, para uma igreja em Miami, todos os meses. Eu prego para uma igreja lá onde tem uma comunidade e eu prego a palavra. Mas eu estou aqui. Mas eu já falei: Senhor, se Tu quer me levar para lá para trabalhar com ribeirinhos no Amazonas, eu estou pronto. E olha que a minha mulher tem muito medo de água. Mas mesmo assim, a gente já orou e já falou: se Tu quiser, nós vamos. Se Tu quiser que a gente for para Miami, a gente vai. Mas estamos prontos para ir também para o Amazonas. Porque o Senhor vai na frente, e se Ele te manda, Ele vai prover. Ele vai abrir as portas.
Eu tenho texto, Vance Havner, no seu livro, Está Chegando a Noite, pode ser também a tradução, já é tarde, alguma coisa assim, está em inglês, It is Toward Evening, não sei nem muito como significa, mas a tradução seria Está Chegando a Noite. Ele escreveu o seguinte, está aí na tela, certo? Às vezes nos dedicamos, pense bem nessa expressão, às vezes nos dedicamos a uma rotina enfadonha, tão monótona quanto plantar algodão, ano após ano. Então, quando está tudo certo, já está tudo arrumado na nossa vida, então Deus manda o orgulho, que seria aquele bichinho que come o algodão, e ele nos tira da nossa rotina, e então precisamos encontrar novas maneiras de viver. Precisamos nos reinventar. E você e eu sabemos o que tem sido nesta época de pandemia. Reinventar. Todo mundo precisa se reinventar. Entende? Todo mundo precisa de alguma forma encontrar recursos, saídas, trabalho, empresas quebraram, empregos foram perdidos e a gente precisa se reinventar. Pessoas trabalhando por aí na rua, tentando se reinventar porque perderam o seu emprego. E às vezes o Senhor permite todo isso. Reveses financeiros, continua, grandes privações, doença, perda de posições, de emprego, sei lá. Através dos problemas, quando pessoas são transformadas em melhores agricultores e levados a produzir melhores frutos. Quantas pessoas são transformadas? Muitas vezes estamos na rotina da fidelidade do Senhor, na zona de segurança, eu estou tranquilo, estou seguro. E esquecemos de que precisamos ser chacoalhados por Deus através de algum deserto. Precisamos ser levados lá para algum cantinho de deserto, para a solidão, para o desespero e para a dependência exclusiva dos corvos, para que o Senhor trabalhe na nossa vida e nos ensine a criatividade de viver pela fé e obedecer ao Senhor incondicionalmente. Amém? Precisamos. E meus irmãos, quando Deus dirige, Ele provê aquilo que necessitamos, na hora certa, da mesma forma que aconteceu com Elias. Ele provê na hora certa, 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Ele provê, seja pelo meio que for, mesmo que sejam garçons voadores. Jeová Jireh significa o Deus provedor, um dos nomes gloriosos do nosso Senhor. Jeová Jireh está no controle da nossa vida, dos nossos desertos, das nossas finanças, da nossa igreja, das nossas decisões. O Senhor está no controle. Você crê? Mesmo na crise, mesmo sem emprego. Eu passei dificuldades nestes anos, a gente veio aqui com projetos e o Senhor até agora nos tem no deserto esperando qual vai ser o caminho que o Senhor vai abrir ministerialmente para nós. E a gente está no deserto e a gente está dependendo dos corvos. Mas podemos dizer que mesmo justo nesta época em que a gente decidiu vir para aqui, por causa do ministério, também ao mesmo tempo veio a pandemia. E a gente sente que o Senhor nos cuidou e nos isolou nesta pequena cidade, provavelmente de uma tragédia. E estamos aqui esperando e posso dizer que nunca faltou um corvo para nos sustentar. Eu e a minha esposa, mesmo ajudando a sustentar nossa filha lá em Florianópolis, o Senhor sempre colocou na hora certa de manhã e de noite o pão na nossa mesa. Muitos momentos de desemprego, de instabilidade, onde a gente precisou se reinventar, se sacrificar muitas vezes. Mas Jeová Jireh está no controle das nossas vidas. Amados, depender de Deus é poder fazer, é saber fazer. Colocaste aí, Danilo? Tu viu que bonito leram essa frase? Depender de Deus é poder fazer. Você dirá, mas eu posso, eu sei como resolver. É saber fazer. Você tem como resolver, mas escolher mesmo assim, ouvir a Deus e seguir o que Ele te diz. Por que Elias, quando o Senhor, depois de ter encarado o rei, em vez de ir para lá, não voltou para a terra dele, onde teria a segurança da família? Tisbe, uma cidade que nem existia no mapa. E se esconder lá com os parentes de perto, e os parentes todo dia, a meio-dia, a mamãe prepara a marmita e vai escondida, manda o sobrinho, o netinho correndo lá naquela caverna perto da cidade e leva comida para o profeta. Provavelmente passou na cabeça do profeta,
Provavelmente ele diz, lá eu tenho um amigo que é fazendeiro e ele vai ter comida para mim. E até de repente, se não tem soldado na área, eu posso fazer algum bico e arrumar um trocado para passar durante o período de estiagem, de sequia. Mas sabe o que fez Elias? Ele sabia, talvez, opções. Talvez ele tinha possibilidades de buscar outras alternativas, mas o Senhor falou, vai e vai para lá e se esconde lá, e a forma que eu vou alimentar você, você nem vai acreditar. Imagina quando o Senhor falou, ele não tinha visto os corvos saindo, o Senhor disse, eu vou mandar corvos para te dar comida. Ele vai dizer, como alguém tem um cara de sobrenome Corvo, é isso? O sobrenome dele é Corvo, que ele vai levar. Não, o corvo é outro, um corvo voador. Aprenda a obedecer ao Senhor, mesmo que você não entenda. Aprenda a obedecer ao Senhor, mesmo que você tenha outros recursos. É muito fácil apelar às armas das nossas milícias, que a Bíblia diz que muitas vezes são carnais, mas que não devem ser carnais, que senão devem ser espirituais e poderosas em Deus. Lembra? A gente precisa depender do Senhor em tudo, da forma certa. Vou avançar, senão vai chegar o meio-dia aqui. Vamos lá. Precisamos, terceira lição. Precisamos aprender a confiar em Deus dia após dia. O verso 6 diz que ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão todas as manhãs e todas as tardes. Terceira lição, devemos aprender a viver um dia por vez, sem estresse nem medo pelo amanhã. Concordam com isso? Um dos grandes problemas que a gente tem é a ansiedade que nos corroe por dentro e a gente se desespera, não pensando se temos comida, porque a gente está vendo a comida na nossa mesa. Mas o que vai acontecer na semana próxima? E a Bíblia diz que cada dia vai trazer para nós o próprio afã e a própria ansiedade. E basta com conformar-nos com o dia de hoje, porque o amanhã está nas mãos do Senhor. A gente nem sabe se vai amanhecer amanhã. Eu não é. Mas a gente é assim. Deus nunca se antecipou para revelar a Elias qual era o passo seguinte que ele devia dar. Você percebeu? Primeiro ele disse, levanta e vai para o arroio lá. E se esconde. E ele foi. Daí, daqui a pouco, então, eu vou mandar os corvos de manhã à tarde. Se ele chegou a meio-dia, ele se ferrou. Ele teve que aguentar de meio-dia escondido e não tem corvo, porque o Senhor falou à tardinha. E quando chegou 6 da tarde, quando estava por anoitecer, vieram os pensamentos, será ou não será? E aí então ele viu o pássaro vir com coisa pendurada, um costela aí de porco. Não, porco não era porque eles não comiam porco, assim que seria de gado mesmo, mais caro ainda. Aí no bico do bicho ele disse, olha, está chegando, o Senhor é fiel. Deus não se antecipou para revelar qual era o passo que ele devia dar, passo por passo, dia após dia. Deus não lhe disse o que aconteceria em Querite, nem como seria alimentado pelos corvos. Ele falou apenas, vai para o riacho e se esconda. Como funciona o mecanismo da provisão de Deus não é assunto nosso. O nosso assunto apenas é crer. Crer e pronto. Porque o mecanismo que operou na ressurreição de Lázaro foi o mecanismo de Deus, não o mecanismo dos homens. O mecanismo das irmãs mais velhas daquele guri, Lázaro, era o seguinte, vem antes dele adoecer. E Deus diz, tudo bem, vou ficar aqui uma semaninha mais. Como assim? Ele está doente agora e está ruim. Imagino que cada dia eles se assomavam lá no caminho para ver quando está chegando. E o Senhor estava de férias e não voltava. Porque o mecanismo, a forma que elas queriam resolver, não era assim. Depois de morto foi sepultado, depois de sepultado se passaram alguns dias. E depois desses dias de sepultados, 4 dias, só aí o Senhor assomou a cabeça e disse, oi, cheguei. E então, claro, logicamente, Marta, que cortava mais grosso, porque era mais velha, não mais rabugenta, Marta encarou e disse, pode voltar. Chegou tarde, porque que amigo é esse? Pode ir embora. Já morreu, 4 dias. Está fedendo.
Ah, está todo tranquilo, não se preocupa. Como não se preocupa? Eu quero ver ele. Se não dá para ver, se ele está lá dentro, encerrado atrás de uma pedra. Ah, mas eu quero ver. Veja os mecanismos do Senhor, da provisão. O Senhor estava provendo milagre, cura, ressurreição, nada mais e nada menos. Mas a forma do Senhor não é a nossa forma. E Maria, que tinha um pouco mais de fé, começou a pensar na ressurreição. E disse, eu sei, Senhor, eu creio na ressurreição, mas isso vai acontecer lá no céu. E Jesus disse, não, se você crê, aleluia. Se você crê, você poderá enxergar a glória do Senhor. Esse é você. Você não precisa se preocupar de que forma o Senhor vai operar o milagre. É apenas crer e esperar, sentar e descansar na fidelidade do seu Deus. E foi isso que fez o profeta. Ele foi e esperou. Esperou na fidelidade. Ele não sabia nada sobre o futuro, mas ele tinha promessa do Senhor. Eu te sustentarei. Ele não sabia o que aconteceria, se ele acabaria sendo morto à espada por causa dos soldados do rei, ou se a vida dele seria dizimada por causa da fome ou da sede, mas ele tinha promessa do Senhor. E eu digo para vocês, você não acha que isso é mais do que suficiente para a nossa vida e para a nossa igreja? Nós temos promessas de Deus, irmãos. Você tem profecia do Senhor na sua vida. Pegue a Bíblia, não precisa profetas. Pegue a sua Bíblia. A Bíblia está cheia de profecias do Senhor e de promessas do Senhor para a sua vida. Apenas creia, senta e espera. Deus está no controle da sua vida. Eu já falei com pessoas com medo da pandemia, com medo de morrer. Eu digo, ninguém morre o dia antes, nem depois. Morre na hora certa em que o Senhor determinou. E a promessa do Senhor. Se o Senhor quer que você morra, ninguém vai impedir. Mas se o Senhor não quer que você morra, nada nem ninguém poderá impedir. Creia e espere. Pode avançar. O Deus da provisão vai prover na hora propícia e no tempo oportuno. Esse é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Vamos para o último ponto, por favor. O último ponto nos fala de aceitar que o riacho foi sinal de satisfação e nunca de decepção. Quando o Senhor nos manda para o deserto, a gente fica frustrado, fica bravo e fica como Jonas. Você lembra de Jonas no deserto? Quando ele se frustrou e foi e sentou embaixo, no raio do sol, pedindo o quê? Pedindo morrer. Jonas ficou bravo quando não acontecia o que ele estava profetizando e foi e sentou no sol dizendo, eu quero morrer. E o Senhor botou uma plantinha daí e ministrou na vida dele. Vocês lembram dessa historinha de crianças que a gente tem na Bíblia? Vocês contaram já na escolinha. Mas sabe o que aconteceu com o próprio profeta Elias? Aconteceu exatamente o mesmo. Mas na frente, na caminhada do ministério de Elias, depois que ele encarou pela segunda vez e fez um grande prodígio e milagre, cair fogo do céu, e envergonhou o rei, matou os profetas dele, ele foi ameaçado pela mulher, pela bruxa. E ele fugiu desesperado para o deserto. E sentou no deserto e chorou no deserto e pediu para morrer no deserto. Nós somos assim. Esse mesmo carinha que confiou, experimentou outro deserto onde não encarou da mesma forma o deserto. Esse deserto que ele encarou sem fé, com dúvida, e o Senhor, com muita paciência, mandou um anjo. Lembra que mandou um anjo, deu comidinha para ele, aguinha, levanta, levanta, e ele dormiu de novo, outra comidinha, deu uns tapinhas nele, e ele até que foi, e se escondeu lá no último recanto do mundo, de onde o Senhor o tirou. Nós somos assim, meus irmãos.
Precisamos entender de que Deus continua no controle e os riachos, os desertos, sempre será uma bênção para a nossa vida. Não reclame do Senhor quando passa pelas crises, porque o Senhor continua estando no controle. O Senhor tem os seus planos. O riacho foi o sinal da proteção, da sustentação do Senhor. Não foi sinal de julgamento. O Senhor não queria julgar ele. Mas então, a pergunta que não pode calar: se o riacho foi tanta bênção, por que ele secou? Oh, azar. Claro, uma sequia enorme e o riacho era um córrego. Daqui a pouco ele não teria como se alimentar de outro rio maior, de lá da montanha, e secou. E aí então acabou a água. E na cabeça de Elias provavelmente passou o pensamento: chegou a hora de eu morrer, porque o Senhor me sustentou durante algum tempo, se agora vai me matar de sede. Acabou a água, como tinha acabado a água em todo o país, de acordo à profecia dele mesmo. Quando Abraão, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem gráfico. Quando Abraão estava numa boa, criando, curtindo o seu filho da promessa, Isaque. O seu filho tinha provavelmente por volta de 14, 15 anos de idade. Quando tudo estava certo, Abraão, você lembra que Abraão tinha 100 anos quando nasceu o seu filho. Assim que aí nessa altura tinha como 115 anos o velhote. O pai de multidões tinha um filho e quando ele estava curtindo numa boa e dizendo: não sei como vai ser o milagre, o Senhor falou para Abraão: pega esse rapaz, leva-o para cima da montanha e mata ele, sacrifica-o. Você pode entender o riacho incompreensível? Esse foi o riacho de Abraão. Esse foi o deserto de Abraão. Leve-o, ponha no altar e mate o seu único filho. O velhote diria: com 115 anos, agora de onde vou tirar a força para fazer outro filho e esperar ele crescer para ser o filho da promessa? Irmãos, mesmo tendo encarado isso, ele foi chamado amigo de Deus. Mas mesmo sendo amigo de Deus, o Senhor resolveu prová-lo antes de colocá-lo como pai de multidões. Muitas vezes o riacho é apenas uma provação para que a gente permaneça fiel. O Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Eu acho que da mesma forma, Deus tinha ainda planos e milagres na vida do profeta Elias. Secou o riacho, mas graças a Deus, que mais na frente, no verso 9, o Senhor, quando secou o riacho, o Senhor falou a mesma frase: levanta-te e vai para Sarepta, porque eu já falei para outra mulher te alimentar. Da mesma forma que tinha falado para os corvos, milagrosamente, na hora que faltou água, o Senhor falou para a viúva de Sarepta. E outra vez a crise, sabe por quê? Porque em vez de mandar para a mão de um magnata, de um ricaço, de um fazendeiro, mandou para a mão da pessoa mais pobre e miserável que existia na cidade de Sarepta. Porque era viúva que não tinha sustento, que tinha só um filho. E que ela, quando chegou, disse: eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e vou comer essa última comida para morrer de fome. E ele chega dizendo: eu cheguei para que você me sustente. E a velhinha disse: eu tenho 100 gramas de farinha e 100 mililitros de azeite para te sustentar. Mas o Senhor tinha falado para ela, porque o Senhor tinha milagres. E a Bíblia diz que, você lembra da multiplicação do azeite da viúva? E da farinha da viúva? O Senhor queria mostrar a sua glória. E como mostrava? Da mesma forma que com corvos. O Senhor não mandou que caísse do céu um saco de 500 quilos de farinha. Não. O Senhor não mandou que nascesse um girassol que pingasse azeite a noite toda para o outro dia. Não. Como foi? Cada vez que a viúva botava a caneca aí dentro da panelinha que tinha farinha, tirava a farinha e aparecia mais farinha. Cada vez que ela tirava um copo de azeite para preparar comida, brotava mais comida, mais azeite. Dia a dia. Você entende o mecanismo da provisão do Senhor? Você que está sonhando, eu quero que o Senhor me dê riqueza e agora.
Esquece, pode esquecer. O Senhor vai te dar o que você precisa cada dia. Isso a Bíblia diz. E eu não vi justo desamparado, falou o salmista, nem a descendência do justo mendigando seu pão. Buscai primeiramente o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O propósito não é o teu sustento. O teu sustento é apenas um meio. O propósito é o reino dos céus na tua vida. Entende? Deus não está preocupado com o teu sustento. Apenas não vai te deixar morrer de fome. Deus não está preocupado com a tua prosperidade nem com a tua riqueza. Ele vai te dar o que Ele quiser, conforme você precisar e conforme você souber administrar. Mas Ele está preocupado com a manifestação do reino dos céus na tua e na minha vida. Amém? Ele quer agir. Então, vamos seguir para a conclusão. É no deserto que você será abençoado, meu irmão. Olha que Deus manda te dizer. Ele te chama pelo seu nome. É no deserto que Deus vai falar contigo. É no deserto que Deus vai te pôr de pé. Ele te ergue. É no deserto que você vai ver a providência de Deus na sua vida. O Senhor não esqueceu de você. Uma frase bonita que eu achei por aqui e quis colocar. Conclusão, vamos resumir os 4 pontos? Apenas ler para vocês, para não demorar. A conclusão, o primeiro ponto, o primeiro conceito. Quando o nosso Deus nos permite passar por riachos de solidão, não é que Ele se esqueceu de nós, ou está nos abandonando, mas pelo contrário, está nos protegendo e está tratando pessoalmente com cada um de nós. Não fica com ciúme, não fica com inveja daqueles outros. Ele não abandonou vocês, Ele quer que você cresça. Segunda lição, os planos de Deus, embora algumas vezes são incompreensíveis, sempre incluem o melhor para nós e a sua provisão para as nossas necessidades básicas. Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino dos céus. Terceira lição, podemos confiar em Deus no nosso dia a dia, deixando o amanhã nas suas mãos, pois Ele se preocupa mais por nós do que nós mesmos precisamos nos preocupar. Tá? Precisamos depender do provedor e não da provisão. Eu ouvi isso ontem numa pregação. Não precisamos abrir o nosso armário e ver a provisão. Está todo cheio, estou tranquilo, tem comida por uma semana. Precisamos aprender a depender do provedor, mais do que da provisão que está no nosso armário. Do dono do seu emprego, não do seu empregador. O Senhor está no controle da tua vida. Quarto ponto, quarta lição. Os diversos momentos da vida, alguns prazerosos, outros difíceis, sempre nos oferecem uma nova chance de experimentar mais uma vez a glória e os milagres de Deus nos novos desafios encontrados pela frente. Todo dia terá novos desafios, mas essas situações de crise, esses momentos difíceis, ou melhores que experimentamos, vão nos oferecer a chance de crescer e de conhecer Deus. Sempre lembrando o seguinte, último slide, sempre lembrando, o deserto é um lugar de passagem, não é lugar de morada. Ou seja, você entende esse texto, esse conceito? O deserto vai passar, a pandemia vai passar, tudo vai passar. Você está sentindo calor, sede, já vai passar. Você não vai morar para sempre aí. O Senhor te colocou no deserto 3 anos e 6 meses, 10 anos, uma semana. Tenha paciência, logo vai passar. Amém? Que Deus nos abençoe, nos ensine.